agora e sempre. O nosso assunto de hoje, candeia. Nós sabemos que a candeia é um apetrecho extremamente antigo, né, que serve para iluminar, serve para iluminação. Então, nós trouxemos esse tema porque existe uma famosíssima fala de Jesus, onde ele diz: não coloqueis a candeia sob o alqueire. E ele continuou lá no Evangelho de Mateus, no 5º capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus continua dizendo: porque ninguém coloca uma luz para ser abafada. Muito bem, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 24. Não coloqueis, é o título do capítulo, não coloqueis a candeia sob o alqueire. E aí a gente entende muito bem, porque se a candeia tem a função de iluminar um local, um ambiente, né? Como uma vela, hoje nós usamos uma lanterna, né? A lâmpada elétrica, o que seja, para iluminar, nós não colocamos a luz e a abafamos, colocamos alguma coisa para cobrir a lâmpada, ou a vela, ou a candeia. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque a função da candeia ou da luz, quaisquer sejam elas, das luzes, quaisquer sejam elas, é exatamente trazer luz, clarear o ambiente, né? Então, é importantíssimo nós fazermos os raciocínios, porque sempre Jesus falava preferencialmente por analogias, por parábolas, para que todas as pessoas, de acordo com o seu nível consciencial, alcançassem aquilo que estava sendo dito. Então, o que era mais simples, ele contava na forma de uma historieta, de uma parábola, né, de uma metáfora, sempre dando exemplos da natureza, sempre tirando exemplo da natureza, porque a maioria das pessoas que o ouviam eram pessoas simples que tinham contato naquele tempo, então, com a lavoura, com a natureza, com a vida mais natural, mais rural. Então, sempre as metáforas de Jesus. Então, ele falou de candeia, porque candeia era a luz que iluminava os ambientes daquela época. Na maioria das vezes a gente vê, até nas ilustrações ou nos filmes que remontam aos tempos bíblicos, aquela candeia que até o professor Benedinho aqui, mas ela não quis aparecer hoje, ficou envergonhada diante da luz elétrica, eu penso, né? Deve ter sido. Então, aí nós devemos fazer essas analogias. Não colocar luz debaixo do alqueire, ou seja, se alguém tem uma luz, e partindo do princípio que nós somos luzes, todos nós temos uma luz própria, que nós recebemos a centelha divina, né? Ao sermos criados simples e ignorantes, e fomos desenvolvendo. Através da evolução, nós nos tornamos mais brilhantes, dia a dia. E como a gente não anda para trás, e somente para frente, nós estamos cada vez melhores. Então, hoje é a nossa melhor versão. Isso é muito chique nós pensarmos, né? Hoje, a nossa melhor versão de pessoa é hoje. É a versão atual. Porque nós já caminhamos muito. Nós já passamos por todos os reinos da natureza. Entendam como quiserem. Nós já passamos por todos os reinos da natureza. Nós já fomos tudo quanto há, de uma forma que nós não lembramos, mas a nossa evolução veio daí, do princípio mais conceito. Daí a importância de nós conhecermos que nós tivemos um passado muito simples, muito grotesco, e que fomos, pela bondade de Deus, pelo auxílio de mãos amorosas, quais sejam os espíritos luminares, os guerreiros da humanidade, quais sejam os pais e os mestres, nós fomos, com essas ajudas todas, mais a luz, que já tínhamos muito fraquinho, era uma centelha apenas, ainda continua, né? Nós conseguimos sair
vamos dizer, do lodo e chegarmos aqui, hoje, onde nós já conseguimos nos expressar, nós conseguimos desenvolver uma alta tecnologia aqui no planeta Terra, né? E o que é mais necessário, diante principalmente da evolução tecnológica, da evolução material, nós nos fazemos a pergunta seguinte: o que viemos fazer aqui? Qual que é o objetivo primordial da evolução ou da reencarnação? Qual o objetivo maior? O que é que faz com que nós estejamos aqui reencarnados? Não estamos simplesmente encarnados, estamos reencarnados, porque já tivemos outras vidas, não sabemos quantas. Pelo progresso todo, e nós somos de mediana evolução, nós podemos entender que nós já caminhamos bastante. Então é por isso que hoje nós sentimos arrependimentos, remorsos, culpas, tristezas, angústias, desequilíbrios os mais variados. Mas sentimos também misericórdia, temos em nós capacidade de perdão, de renovação, de recapitular a nossa própria vida, de olhar e de vermos, fazendo uma autoanálise, como que nós já conseguimos vencer muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitos vícios. O que é vício? É só fumar, beber, etc. Não é só isso, né? Vício é tudo aquilo que é um mau hábito e que nós fazemos de forma repetida. Repetimos. Então, isso daí, se é um mal, então, uma má ação, um mau costume, então nós podemos chamar de vícios. E de onde que vêm os nossos vícios? Já que nós estamos aqui fazendo uma pequena autoanálise, de onde vem o vício de cada um? De onde vem o defeito de cada um? Eu vi alguém, uma pessoa famosa falando na TV ontem, falou: o meu filho é maravilhoso, esse menino não deu defeito, ele não dá defeito. Louvado seja Deus, né? E que ótimo, nós até achamos que os filhos não dão defeito, não tem defeito. Mas tem. Os vícios que nós trazemos, gente, pode até nem ser, por mais sublime, por mais bela seja a educação recebida por uma criança, ela traz no seu bojo de antigas vivências, de antigas experiências, viciações mínimas, muitas vezes. E já tem nascido umas crianças bem bacaninhas, né? Bem evoluídas. Você nota pelo pensamento, pela caridade, pela espontaneidade, pela vivacidade, pelo interesse pelo outro, pelo interesse pela natureza, pelo interesse em proteger os mais fracos. Então, todos esses são princípios de valores, são valores que muitas pessoas já nascem, algumas pessoas, muitas pessoas, graças a Deus, já nascem com esses princípios. Não foi só da educação que recebeu, do pai, da mãe, dos mestres, dos amigos, dos familiares, dos ancestrais. Não foi só. A pessoa tem uma bagagem, todos nós temos a nossa bagagem espiritual, que é aquilo que nós fazemos de nós mesmos, que é aquilo que nós construímos em nós. E muitas vezes nós não pensamos nisso. A gente pensa em ganhar dinheiro, em saber usar a tecnologia da melhor forma possível, é justo, tudo isso é justo. Ganhar dinheiro é justo, usar a alta tecnologia é justíssimo, aí é para nós usarmos bem, sabermos usar. Mas para que nós usemos qualquer coisa bem, seja o dinheiro, seja a alta tecnologia, seja o poder que porventura tenhamos, sejam os acessos sociais, as trocas sociais que nós fazemos, os aprendizados, os diplomas, né? As pós-graduações, o nosso conhecimento de um modo geral, todo ele é para o nosso bem e para o bem dos outros. Porque são claridades, são verdadeiras luzes. À medida que nós vamos compreendendo mais, sabendo mais, nós vamos nos tornando melhores,
portanto mais brilhantes. Como luzes imortais que somos, como espíritos imortais que somos, nós nos tornamos mais brilhantes. Isso é uma pessoa brilhante. É nesse sentido que muitas vezes nós falamos. São as luzes espirituais, a iluminação íntima que nós conseguimos pelo nosso esforço. Não dá para conseguir por osmose. Não dá para ficar colado numa pessoa tipo Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, ou mesmo espíritos já, que nós sempre chamamos, Dr. Bezerra, Seu Eurípides, Maria Modesta Bravo, São Francisco de Assis. Não adianta ficar chamando para eles, que eles não vêm nos iluminar. Lógico, pensando bem, que a presença deles ali, ou mesmo a distância, o simples pensamento, né, o simples pensamento deles, na nossa miséria, nas nossas dificuldades, nos nossos clamores, faz com que o ambiente fique mais leve e mais iluminado. Então, a projeção que eles podem fazer e conseguem fazer os espíritos, quanto mais evoluídos, mais iluminados, mais detêm luz em si, mais podem iluminar mesmo à distância. Até uma vez surgiu uma polêmica, discussão, numa casa espírita que nós frequentamos em outra cidade, sobre a questão de comunicações de espíritos, do mesmo espírito, que era muito chamado, por exemplo, não sei nem qual que era, mas suponhamos, Dr. Bezerra de Menezes. Teve uma comunicação aqui, aí em outra sala mediúnica também, com a mesma assinatura, Bezerra de Menezes, né? E naquele mesmo dia, em outro centro, por exemplo, em vários lugares. Pode que pode. Né? Pessoas que têm, assim, mais de 50 anos, não precisa ser da minha idade não, pode ser mais novinho. Pessoa que tem mais de 50, tem acima de 50 anos, ou até menos talvez, pegou uma época, viveu numa época em que nós éramos muito menos aquinhoados de tecnologia, muito menos. Né? Os carros eram assim mais danadinhos, ruinzinhos, e a gente achava que estava bom, né? Que era aquilo que a gente conhecia. A tecnologia, quem teve o primeiro computador na minha casa foi o meu filho mais velho, que tem 48 anos. E era um computador que fazia um barulhão, tinha uma impressora, que acho que é matricial que chama, né? Fazia um barulhão, eu achava aquele barulho tão bonito, nossa, chegou o avanço na minha casa. E de fato, né? E era muito bom, nossa, eu precisava de uma coisa no centro, Daniel, faz uma cópia desse documento aqui, dessa mensagem. Ele fazia aquilo rapidinho, eu achava aquilo máximo. Porque quando eu dei aula, a gente fazia cópia para fazer no mimeógrafo, não sei se vocês sabem o que é isso. E era um negócio que ficava cheirando álcool, né? Porque era álcool e ficava roxo, né? Era tudo roxo. Mas até a mão da gente ficava roxa. E fazia aquele tanto de coisa para levar para as crianças, as provas eram naquilo e tal. E aí quando chegou o computador, né? Assim, doméstico, né? Porque já tinha uma empresa e tal. Mas quando abriram para o público, nossa, era caríssimo. Era caríssimo. E o acesso era difícil. Hoje não. Então a tecnologia tem todas essas vantagens, né? O mundo material tem todas essas vantagens de se tornando mais espiritualizado. O que é isso? É porque as pessoas vão se tornando mais educadas, mais refinadas, a educação é mais fina, a sensibilidade é maior, né? Então, por exemplo, começa tudo muito caro, quase ninguém tem acesso, só os privilegiados, só os ricos. Depois todo mundo tem acesso, como o celular, não é? Que era um negócio grandão assim, esquisito, e que pouca gente tinha condição. E hoje, né, o acesso é geral e é necessário, está tudo certo. Só que muitas vezes nós nos perdemos nesse lado material, que por mais sofisticado que seja, por mais inteligente que sejam aqueles que estão à frente dessas descobertas e invenções, ainda assim é uma produção material. E onde que fica o nosso
a nossa sofisticação espiritual. Onde fica o nosso alcance espiritual? Muitas vezes nós nos perdemos com excesso de informação, com excesso de tecnologia, com excesso de conforto, e tudo isso é bom. Mas é a maneira como nós encaramos. Então, o mais importante de tudo, a gente percebe, é a nossa maneira de nós enxergarmos o mundo. Pode ser uma pessoa muito simples e ser extremamente sofisticada intelectualmente. Por quê? Porque aquela pessoa descobriu o X da questão, o X da vida, que é exatamente valorizar aquilo que de fato importa. E o que é que importa? O espírito, a nossa bagagem espiritual, a nossa bagagem íntima, nem tanto do outro. Do outro nos interessa como quando somos tutores deles, quando somos mestres, quando somos pais, quando nos responsabilizamos por outras pessoas. Então isso nos interessa de perto e nós nos responsabilizamos por eles diante de Deus. Fora isso não, né? Fora isso não. O que me interessa a mim é o meu progresso espiritual, é a minha integridade espiritual, é a verdade que eu procuro conhecer e viver. Porque o que é a verdade? Nós lembramos que quando Jesus, nas horas supremas da crucificação, Pilatos perguntou para Jesus: me ensina o que é a verdade? O que é a verdade? Você fala, todo mundo diz que você sabe a verdade, que você é conhecedor, domina a verdade. O que é a verdade? Vocês lembram o que Jesus respondeu? Nada. Nada. Ele respondeu nada. Por que ele não respondeu nada? Porque ele sabia que o outro lá, né, embora fosse uma pessoa extremamente poderosa, aqui na terra, aqui no mundo, ele não tinha nenhum poder espiritual. Ele não tinha nenhuma espiritualidade. Ele não tem nenhuma capacidade de compreender o que é a verdade. Até porque ninguém aqui, no nosso momento atual, por mais que nos achemos conhecedores de tanta coisa, e somos até, né, temos algum conhecimento, nós não sabemos o que é a verdade. Nós conhecemos meias verdades. Meias verdades. Por quê? Tudo vai evoluindo, a nossa compreensão, a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade. Então, tudo aquilo que é de valor para a alma, para o espírito, vai sendo e vai evoluindo. E não é assim uma coisa que fica de um jeito só. Então, se nós olharmos para trás, nós vamos ver que quando nós éramos menores, mais jovens, todos nós, né, nós pensávamos de uma forma. Hoje nós pensamos de uma forma e achamos que compreendemos mais as coisas. E de fato assim é. Porém é necessário nós nos aprofundarmos mais nas questões e não colocarmos a candeia sobre o alqueire. Porque à medida que nós procuramos iluminar onde nós estamos, clarear os caminhos, dar as mãos, criar projetos de benfeitoria para a maioria das pessoas, cuidarmos do ambiente, que não é só a floresta, não são só os animais, o meio ambiente é tudo, inclusive nós somos parte do meio ambiente. Nós esquecemos isso, né? A gente põe fogo, a gente fura buraco para ganhar dinheiro com a mina, né? Essas coisas todas a gente faz. E achamos que estamos brilhando, fazemos aquelas coisas enormes, construções enormes, sabendo que isso vai ter uma consequência, porque as leis de Deus, elas são sábias e são para todos. E uma delas é a lei de causa e efeito. Ou seja, todo efeito teve uma causa, e toda causa tem um efeito. Então, que nunca nós esqueçamos disso. Todas as minhas ações, elas vão ter consequência boa, má, mais ou menos, etc, etc. Níveis variados, setores variados, mas tudo que nós fazemos, inclusive o próprio pensamento, nós desprezamos o pensamento, e é um erro crasso isso, um erro crasso, desprezar o pensamento, desprezar o sentimento, mesmo os nossos. O pensamento, tem até a música, né? O pensamento é uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar?
voa e não sabe onde vai parar, e vamos embora, né? Então, é preciso que nós nos eduquemos intimamente. E quase não falamos disso, mesmo nas casas religiosas. Quase não falamos que nós devemos nos preocupar com a autoanálise, com a autoeducação. Existe uma pergunta interessantíssima. Lá eu falei para ela, falei sobre ela aqui na semana passada. Fiz uma outra fala, numa outra casa, falei sobre essa mesma questão, que é a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou para os espíritos de luz que estavam respondendo, né, as questões, perguntou para eles qual o meio mais fácil e eficaz de nós progredirmos nesta vida rapidamente. Ó, beleza, hein? Já pensou? Qual o meio mais prático, rápido, eficaz de progredir? Aí, Santo Agostinho, o santo da Igreja Católica, porém o espírito, que aí ele já era, né, desencarnado, ele, espírito, foi um dos que ajudou Kardec na codificação. A gente vê que não tem muito esse negócio de religião, isso é só na nossa cabeça, né? Então, Santo Agostinho respondeu: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Seria Sócrates, né? E então, conhece-te a ti mesmo seria, então, o conhecimento de si deve ser a mais sofisticada maneira de nós nos tornarmos melhores. E aí Santo Agostinho, Kardec, Allan Kardec, que estava fazendo as perguntas, retrucou, falou, mas a dificuldade, a gente entende isso, deve ser muito mesmo, é verdade, acreditamos. Porém, a dificuldade de todo mundo é o autoconhecimento. E aí pediu sugestão para Santo Agostinho. E Santo Agostinho deu. Ele disse que uma das maneiras é fazer como ele próprio fazia quando ele estava aqui na Terra. Todo santo dia, ele se debruçava sobre as questões que ele tinha vivido durante todo o dia e fazia perguntas a si mesmo. Eu ofendi alguém? Eu fiz algum bem? Eu transmiti bom ânimo? Ou eu entristeci as pessoas? Eu ofendi alguém? Eu fiz o bem? Eu fiz o mal? Então ele fazia 1000 perguntas assim e dava suas respostas e se comprometia consigo mesmo, lógico, né, a sanar essas faltas. E quando nós fazemos isso, que Santo Agostinho sugeriu, de fazer uma autoanálise e o propósito, né, com o propósito de melhoria íntima, nós sentimos que evoluímos razoavelmente em pouco tempo. Sensíveis, as pessoas chegam a perceber, nossa, né, como você mudou, nossa, você era isso, era aquilo, você era muito crítica. Então, assim, a questão da crítica, mesmo que seja a crítica muda, muitas vezes nós somos críticos, né, mas não somos de falar, nós não falamos. Então, as pessoas não sabem. Lá vem, então a gente já rotula, classifica, xinga, briga, tudo é em pensamento. Daí a importância de nós nos conhecermos e nos policiarmos, porque isso é um prejuízo enorme, nem tanto para quem nós julgamos, nem tanto para quem nós brigamos em pensamento e em sentimento, através de mágoas e recapitulações dolorosas, nem tanto, mas é um atraso para nós. A gente paralisa, fica uma alma paralítica. Observem as pessoas que são muito magoadas, são muito melindrosas, e guardam muita mágoa, que eu falo que é a raça corrente, né? Esse é aqueles presos que é a raça corrente em termos físicos. Tem até uma bolona assim, que é para não andar mesmo, né? Que é para ficar preso. Então, isso daí nos remete, podemos fazer uma analogia, com as prisões que nós criamos para nós mesmos, através da mágoa. A pessoa, por exemplo, magoada, a pessoa que guarda muita mágoa e que não perdoa, ela pensa que está castigando o outro com aquele veneno, com aquele pensamento, sabe? Mas ao contrário, está castigando a si mesma e está deixando de crescer. Porque ela não consegue ver outras coisas, ela não consegue ver o bem,
ela não consegue ter paz, ela está sempre rememorando coisa ruim, as coisas tristes. O fulano fez isso para mim e comigo, oh meu Deus, né? Por mais que sejam justas as queixas, elas não são produtivas. É como se você olhasse uma praga, um capim lá, uma tiririca, né? Que é um capim invasor, que toma conta, eu que o diga, toma conta das gramas que a gente planta bonitinho ali, vem tiririca e tal. São pragas, são plantas invasoras. Aí o que acontece? A gente pensa que acaba fácil, não acaba. Ah, mas isso é uma verdade, como as pragas que as pessoas, às vezes, nos conflitos, nas brigas, nas desavenças, né? Fica aquela coisa corroendo a pessoa, invadindo a alma dela, e ela não se livra. Por que ela não se livra? Ignorância. Ignorância. As antigas sabedorias do Egito, da China, da Índia, todas falam, os livros sagrados daquele povo, todas trazem informações para nós em relação à ignorância. A ignorância, essa ignorância que a pessoa assim, não quer saber, não quer aprender, não, é assim que está certo, é desse jeito, não quer mudar, tudo isso é ignorância. Né? Como é que nós vamos melhorar se nós não mudarmos o nosso modo de pensar? Se nós não mudarmos o nosso modo de agir? Se nós não mudarmos o nosso modo de ser? Então, a mudança, ela é uma coisa primordial, um fator primordial para a nossa evolução. Porque tudo muda. A vida é extremamente dinâmica. Uma das leis universais, uma das leis de Deus, é o dinamismo, é a mudança, é o movimento. A vida é movimento, nada está parado, né? Os átomos, os sóis, enfim, tudo está. A madeira, sabia que por mais que ela esteja parada aqui, ela tem movimento, né? Lá dentro dela, né? Nos átomos, enfim, nas moléculas, sei lá, enfim. Não é isso? Nós sabemos disso. Então, tudo na vida é movimento. E essas leis divinas, elas não são só para a Terra, elas são para o universo. Então, quando nós falamos em leis divinas, nós estamos falando em leis universais, e que são as leis naturais. A lei de causa e efeito, essa lei do dinamismo, a lei do movimento, a lei de que tudo está em tudo, que está em cima, está embaixo, está embaixo, está em cima, está dentro, está fora, está dentro. Isso são realidades cósmicas, são realidades universais, é coisa muito grande. Então é preciso a gente pensar isso, deixar de ser pequeno, ser bobinho, de ficar com, sabe, achando que tem direito. Não, o fulano fez isso comigo, então eu não perdoo. Problema seu. Porque às vezes o fulano de tal já está lá na frente, não é? E tudo bem para ele, né? Por quê? Porque a pessoa não ficou vinculada a um problema. Os problemas existem para nós crescermos. As dores existem para nós crescermos, por incrível que pareça, né? Nós não vamos procurar a dor. De jeito nenhum, nós vamos fugir dela, fazer tudo para não sentir. Mas aquilo que vem ao nosso encontro e que nós não podemos resolver, ou retirar, ou anular, ou dar um contorno, nós temos que enfrentar. Nós podemos correr indefinidamente. Existem dores, como doenças, como perdas de entes queridos, e todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos? Não. Estamos fadados. É fatal. É inexorável, né? A morte, por exemplo, o fenômeno da morte, ele é inexorável. Não adianta eu querer, não adianta eu esconder, não adianta ter medo, não adianta. Então, o que é necessário? O conhecimento, o esclarecimento, o entendimento de que existem 1000 oportunidades, que a casa do Pai tem realmente muitas moradas, muitos sóis, muitas estrelas, muitos lugares que são excelentes. E existem também muitos piorzinhos que o nosso planeta, né? Então, de acordo com as minhas ações, de acordo com o que eu faço, como eu penso, e como eu vejo e acredito, de acordo com as minhas verdades, eu vou desencarnar do mesmo jeito. Não vou virar santa depois que morrer, não vou virar
também um demônio depois que desencarnar. Mas vou continuar a mesma pessoa, seu corpo. Aí é mais fácil, né? Não tem o corpo, mas tem as dores, tem o sofrimento. Que dores são essas? Principalmente as dores morais, porque as dores físicas, existem medicamentos, a medicina está avançada, a ciência está avançada. Então, existem curas para muitas, se não existe cura, existe alívio, existe acompanhamento, não é? As dores físicas, mas as dores morais, aquelas que a gente gosta de ficar batendo na mesma tecla, repetindo, sofrendo, reclamando, inventando. Essas, elas só encontram solução no esclarecimento, na busca da verdade, na busca de algo superior. Aquele espaço de tolice, vamos dizer assim, ele precisa ser ocupado por algo superior, algo mais sofisticado, por mais simples que pareça. Extremamente, é uma alta tecnologia do espírito, muito mais sofisticada que os computadores e essa coisa toda que está por aí, né? Então, quando Jesus disse, não coloque a candeia debaixo do alqueire, para nós não abafarmos a nossa luz. Todos nós temos luz interior. E ela precisa expandir. Ela precisa crescer. Com a ajuda de quem? Com a nossa ajuda. Com a nossa vontade. Com a nossa perseverança. Com a nossa compreensão. E depois, mais adiante, logo aqui nesse capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que Jesus recomenda aos apóstolos quando eles saíram para pregar. Quando eles saíram para pregar. Logo que eles começaram, eles estavam assim, ainda iniciantes, os apóstolos. E ele chamou e disse, não vades aos gentios. Não vá nos gentios, não vá nas cidades dos pagãos, não vá nas cidades dos samaritanos. Parece um paradoxo, um contrassenso, né? Primeiro, lá no início do Evangelho quinto de Mateus, Jesus fala, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, né? Depois, mais na frente, no mesmo narrativa de Mateus, ele fala, Jesus fala, não vades, não vá até os gentios, não vá até os pagãos. Os chamados povos pagãos eram aqueles povos que não eram os judeus, porque os judeus acreditavam no Deus único. Foi a superioridade deles era essa. Eles acreditavam, não cultuavam muitos deuses, como a maioria dos povos daquela época, né? Então, eles tinham esse mérito. Só que isso é um processo, né, porque todo mundo passa, né, de acreditar, às vezes, em coisas que não são. Depois mas aí ela tem que entender, não é, né, sob pressão. E aí ele fala para não ir. Por quê? Porque aí nesse caso tem que sabermos contextualizar. Jesus não estava negando a questão da luz. Ele estava dizendo para não ir em qualquer lugar. Por quê? Porque aquele pessoal ali, aquele povo, não saberia compreender o que eles iam ensinar. E eles, como eram ainda inexperientes, estavam começando a pregação, talvez eles não soubessem sair de alguma cilada, de alguma maldade que algum daqueles ali pudessem fazer com eles. Só por isso. Para que começassem com mais segurança, então começassem em povos que já tivessem o coração aberto, e não os bárbaros, que eram considerados bárbaros. Certo? Então, eu acredito até que dessa forma nós devemos sempre nos basear no Evangelho e sempre basear também no nosso coração quando ele é sincero. Porque no nosso coração, na nossa alma, está a verdade, a nossa verdade. É até onde eu consigo compreender, até onde eu consigo compreender as leis de Deus. Certo? Ok? Então, gente, que Jesus nos abençoe, que nós possamos fazer essa recapitulação diária, como sugeriu Santo Agostinho, que nós possamos fazer uma autoanálise
e possamos ter um pouquinho mais de autoconhecimento, para que nós possamos, de fato, fazer valer a pena a nossa encarnação atual. Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Agradecemos.